Bom dia, Jerónimo, obrigado pelo convite. Estamos neste momento a assistir àquilo que é o trabalho de back-office, que não é de câmaras, que a Ana Abrunhosa conseguiu fazer de duas formas. Conseguiu transmitir à população e a quem ouvia serenidade, conseguiu-lhe transmitir a complexidade do evento, mas sem acarretar o alarmismo exacerbado, e conseguiu fazer aquilo que é o back-office de quem é uma autoridade máxima de proteção civil no seu concelho. Falou com a Agência Portuguesa do Ambiente, envolveu o Governo, envolveu os presidentes de junta, envolveu a autoridade nacional no âmbito da sub-região e também no âmbito municipal e, na verdade, os agentes de proteção civil que concorrem diretamente para o seu município. Este trabalho back-office permitiu perceber que houve uma altura deste evento que havia a grande probabilidade da cheia se tornar uma cheia centenária, ou seja, ir aos valores centenários, e também foi a primeira a chegar e dizer que também já não era essa a probabilidade. Ou seja, eu não tenho dúvidas nenhumas que é isto que nós temos que replicar, não no momento da crise, mas no momento anterior. Eu acho que o paradigma da proteção civil, infelizmente pelos piores motivos, e quero deixar aqui um abraço solidário a quem perdeu projetos de vida, a quem perdeu familiares, a quem perdeu bens. Hoje recomeça um dia de sol, ou seja, depois da tempestade vem a bonança, e também dizer que a proteção civil precisa de uma bonança depois da tempestade. Precisa que os presidentes de Câmara olhem para dentro, percebam que a proteção civil municipal precisa de ser empenhada e apetrechada com sistemas de informação geográfico, precisa de ser apetrechada com técnicos que percebam de análise de risco, de suscetibilidade, de vulnerabilidade, técnicos que percebam também de planeamento, de logística de suporte. Temos que olhar para o patamar da proteção civil numa vertente muito mais do antes do que propriamente na resposta. Porque aquilo que aconteceu nestes últimos dias em Coimbra foi, dentro do caos, haver alguém que tivesse uma liderança. E isto é bom, é verdade. Mas também não podemos esquecer o que é que está feito para trás, de bem e de menos bem. E por isso, a Proteção Civil Municipal, se querem que a Proteção Civil Municipal esteja encaixada no patamar do Presidente de Câmara, tem que haver uma dotação orçamental, pavimentação, uma rúbrica financeira que consiga não estar a olhar para a resposta, mas olhar a montante. Planeamento, prevenção, mitigação, análise de riscos, informação e sensibilização pública, porque na verdade é isto que está a faltar ao patamar que nós descuramos, porque o patamar municipal está única e exclusivamente na mão do Presidente de Câmara. Os outros patamares de proteção civil estão na mão do Governo. E se queremos ter uma resposta, independentemente de estarmos em Coimbra, em Soura, em Vozela, na Covilhã, em Leiria, no Gavião, nós precisamos objetivamente de ter um regulamento de ação que nos diga qual é o mínimo que nós devemos ter em cada município. E também quero deixar aqui, aproveitando o canal ANAU, para dizer que, se calhar, se fosse preciso evacuar 3.500 pessoas e dar-lhes retaguarda, não havia suporte logístico de uma forma direta. É importante dizer que, se calhar, as Forças Armadas têm que ser envolvidas, já que existe disponibilidade, foi dito pelo representante máximo das Forças Armadas, há disponibilidade, há competência, há qualidade. Eu acho que a logística, nestes cenários de crise, de emergência, de catástrofe, devia ser orientada e proclamada pelas Forças Armadas numa vertente de apoio à proteção civil nacional, com o âmbito local. Porque só assim é que nós conseguimos pensar um passo à frente, estar um passo à frente. Senão vamos aproveitar a próxima tempestade que vai ouvir, a próxima catástrofe que vai acontecer e vamos estar aqui repetidamente a falar do mesmo, porque há uma coisa que nós temos que perceber: estas situações vão acontecer sempre e podem ter menos impacto, porque elas impactantes vão ser. Nós não vamos deixar de ter cheias, não vamos deixar de ter leitos de cheia onde há habitações, nós não vamos deixar de ter casas e bens e pessoas que se vão perder por situações naturais, por situações tecnológicas. Então, vamos aproveitar e, a montante, vamos fazer um trabalho mais correto, mais efetivo. E só assim é que a proteção civil pode ser importante para as pessoas. Se continuarmos a repetir os mesmos erros, a proteção civil é sempre vista como um parênteses pobre, algo que não tem grande interesse e que não serve para nada. E é isso que a população muitas vezes diz, e que me custa ouvir, porque trabalho na área, e custa-me imenso ouvir que o meu trabalho não vale nada. E o meu trabalho é importante. Podem não ter holofotes, pode não ter foco direto para as pessoas, mas se trabalharmos bem proteção civil, as pessoas estão muito mais protegidas e muito mais capazes de reagir a uma situação adversa. Haverá também muito a fazer em termos de cultura de risco, principalmente no nosso país. André, questioná-lo sobre se acha que faria sentido uma requisição civil da iniciativa privada para não só ajudar a reconstruir, como também para ajudar a dar apoio no terreno. Estimado Jerónimo, neste momento nós temos 150 planos municipais ativos, temos o Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil ativo, que não é mais nem menos do que a possibilidade de querer fazer requisição daquilo que é o erário privado para o erário público, ou seja,
Todos os meios e recursos do privado são disponíveis para a questão pública, mediante pagamento, como é óbvio, mas existe esta possibilidade, existe esta ferramenta de requerer aquilo que é do domínio privado para a reposição da normalidade do domínio público. E por isso, todos os municípios que têm os planos ativos, todos os municípios que na verdade precisam de empenhar meios e recursos externos que não tenham, tem que haver uma dotação, um pagamento, como é óbvio, por isso é que existem os fundos de emergência municipais, quando os planos estão ativos, para poder fazer uma contratação mais rápida, mais direta, mas na verdade nós estamos a requerer aquilo que é do bem privado para o bem público, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa, o privado vale de tudo e nós precisamos dos privados, okay? Mas nós não podemos sobrepor o bem público ao bem privado e por isso é que quando ativamos os planos, uma das coisas que nós temos disponíveis é tudo aquilo que é do domínio privado encontra-se disponível ao domínio público e os proprietários de máquinas, de equipamentos, etc., têm que também estar despertos que esta requisição civil, entre aspas, como você falou e bem, é algo que tem que ser execuível no terreno. Porquê? Porque nós não podemos esquecer que proteção civil entra em domínios e o domínio daquilo que é o bem público tem que ser aquilo que nos converge a todos nós. E nós, muitas das vezes, olhamos só para nós, a nossa casa, o nosso carro, como é óbvio, mas nós temos que perceber que nestes municípios onde os planos estão ativos, há esta ferramenta legal que permite rapidamente fazer contratação, rapidamente pôr no terreno meios e recursos. Agora, pode não haver dotação orçamental, pode não haver esta empatia, esta sinergia, e por isso é que eu digo muitas vezes, nós precisamos de envolver o cidadão, porque antes do cidadão ser empresário, antes do cidadão ser pai, antes do cidadão ser trabalhador, antes do cidadão ser o que seja, o cidadão a seguir pode ser o que for, mas primeiro é um cidadão e tem que perceber a sua função dentro da sociedade. E a proteção de pessoas e bens sobrepõe-se a tudo o resto, na minha opinião e naquilo que está escrito em lei.